E olha, a informação que acaba de chegar subiu para 6 o número de mortos na queda de 2 helicópteros na zona oeste do Rio de Janeiro. Nossa repórter Roberta Camargo, inclusive, está a caminho do local e traz as últimas informações para a gente. Roberta, seja muito bem-vinda. Bom dia. Indo para lá, Vitor. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Esse acidente que aconteceu hoje de manhã, né, por volta das 9 da manhã. Para quem está assistindo a gente entender que não é aqui do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes é um bairro majoritariamente residencial. Tem muito comércio, mas naquela rua principal, que é a Avenida das Américas, né? Para dentro do bairro são muitas casas, muitas residências, prédios. Então isso, claro que quando a gente fala uma queda de um helicóptero, uma queda de aeronave já é preocupante, mas mais ainda quando a gente pensa que é uma área extremamente residencial, né? E a informação que a gente tem é que esses 2 helicópteros se tocaram e caíram em um pátio de veículos. E essa também é uma informação relevante, porque o Recreio, assim como a Barra da Tijuca, o Recreio fica na zona sudoeste aqui da cidade, o Recreio é um lugar que tem muitas concessionárias. Então, ter um pátio de veículos também é muito comum ali na região do Recreio. O que a gente tem de informação até o momento, bombeiros estão atuando no local, a gente está em contato com o Corpo de Bombeiros sobre essa circunstância, a gente vai conversar já com o Fábio Contreiras, que é um porta-voz aqui do Corpo de Bombeiros, mas, de fato, a atuação intensa deles por lá, porque, obviamente, 2 aeronaves que caíram, né, que se tocaram, essa informação preliminar que a gente tem, né, mas queda de aeronave em si já é algo muito preocupante, 2, então, mais ainda, né? A gente tem essa informação também de que subiu para 6 o número de mortos. Obviamente, também com a queda de aeronave, a gente espera que, infelizmente, isso aconteça, né? São raras as exceções em que a gente tem sobreviventes à queda de aeronaves. Ali no local, estou atuando a Polícia Militar, a 7 Rio. Ali, né, esse local que a gente está falando, né, fica bem perto da Avenida das Américas, bem próximo ali da Avenida das Américas. Então, como eu falei, lembrando essa nossa conversa aqui de momento, a Avenida das Américas é uma avenida bem extensa e com muito comércio. Então, ali no meio da Avenida das Américas passa o BRT, né, o nosso ônibus rápido, né, de corredor expresso. E, de acordo com informações da Prefeitura, tem interdição ali na Avenida das Américas, então quem sai da Barra da Tijuca, que está seguindo para Santa Cruz, a pista sentido Santa Cruz, da Avenida das Américas, encontra interdição, está com o trânsito interditado por conta desse grave acidente. As equipes da Prefeitura também estão atuando no local, essa informação que a gente tem do Centro de Operações Rio. Polícia Civil já foi acionada para fazer a perícia ali na área, Delegacia do Recreio, que vai investigar esse caso. E agora, como eu falei, o local está isolado, né? Os bombeiros também isolaram esse local. O grupamento de operações aéreas especiais também atua no Corpo de Bombeiros, então assim, tem o destacamento que é responsável ali pela área do Corpo de Bombeiros, mas também, ao mesmo tempo, a gente pode ver as imagens, tem imagens bem preocupantes, obviamente, com essa queda de aeronaves, né? O fogo que se alastrou pelo local, além do destacamento da região do Corpo de Bombeiros, também tem o grupo de operações aéreas especiais que está atuando por lá. Então, a atuação grande conjunto do Corpo de Bombeiros neste caso. A Polícia Militar, como eu falei, também está no local. A Polícia Civil vai investigar as razões para esse incidente. Eu reforço aqui, a gente vê nas imagens, caiu num pátio de veículos, dá para ver que no fundo tem prédio. Recreio dos Bandeirantes é um bairro grande, é um bairro que fica numa área mais distante da cidade, e por isso ainda estou aqui em deslocamento até lá, porque eu estava mais próximo do centro da cidade, mesmo sendo domingo, é um lugar bem distante mesmo, e é um bairro majoritariamente residencial, e tem muitas concessionárias de veículos. Então, cair no local com carros, né, até pode ter minimizado a tragédia, se é que se pode dizer dessa forma, porque a gente está falando de um lugar que tem muitos prédios, muitas casas, muitos moradores mesmo. O Recreio é um bairro majoritariamente residencial. E a Avenida das Américas, essa avenida grande, extensa, que começa na Barra da Tijuca e segue pelo Recreio dos Bandeirantes, é uma avenida que tem os comércios, né? E na área do Recreio tem muita concessionária também. E aí a gente vê a queda, infelizmente, essa tragédia que aconteceu num pátio de veículos ali no Recreio dos Bandeirantes, próximo à estação de BRT Vilca Machado. Por isso que eu vim explicando a questão do BRT também, porque na Avenida das Américas passa esse BRT, o nosso ônibus de corredor expresso, né?
e ali essa situação, esse acidente aconteceu próximo à estação de BRT Gilca Machado. Reforço, para quem está aqui no Rio de Janeiro assistindo a gente, está precisando se deslocar, é domingo, tem a programação ali de ver a família, de descansar ou de seguir para o trabalho, que seja no final de semana, tem atenção, porque o trânsito ali ao redor está com interdições por conta disso. A pista da Avenida das Américas, que vai para Santa Cruz, para quem sai da Barra da Tijuca, que vai para Santa Cruz, encontra-se interdições por conta desse incidente, ali na altura do BRT Gilca Machado, estação de BRT Gilca Machado. Reforço, um lugar que é residencial, que tem muita concessionária, então a gente vê, infelizmente, essa queda de aeronave que aconteceu em um pátio de veículos. As informações que a gente tem até o momento é de que foram pelo menos 6 pessoas que morreram nessa queda de helicópteros. Também informação preliminar de que esses helicópteros teriam se chocado. Nisso, a Polícia Civil vai investigar. A Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, que está investigando esse caso, e já foram acionados para realizar perícia no local. Essa queda de aeronaves, né, o Corpo de Bombeiros foi acionado para isso por volta das 9 da manhã. Então, isso acabou de acontecer mesmo. E aí, como a gente pode ver nas imagens, muita fumaça. Relatos dos moradores, o que chamou a atenção, além do barulho, foi a quantidade de fumaça também, fumaça escura, né, que demonstra aí esse acidente, né, que comprova aí esse acidente, né, o diesel sendo queimado, né. Então, a Avenida das Américas, eu estou a caminho agora, inclusive eu estou na Avenida das Américas nesse momento, estou tentando precisar aqui por onde que a gente está passando, mas estou me deslocando para encontrar com o Fábio Contreiras, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, falou que já conversa conosco, informou: Roberta, estou por aqui, a gente está atendendo a ocorrência, o Corpo de Bombeiros mobilizado para conseguir atender esta ocorrência de grandes proporções, né? A gente está falando de 2 aeronaves de pequeno porte, mas são 2 aeronaves que caíram em uma área urbana, então isso também, ao mesmo tempo, é extremamente preocupante. Além dos bombeiros atuando no local, a Polícia Militar também está no local. Reforço, a Prefeitura disse que ali na região tem interdição, então quem vai sair, quem vai passar por lá, vai ter dificuldade para passar por lá, é melhor procurar caminhos alternativos para conseguir chegar no destino, porque ali realmente o trânsito está com interdições por conta desse grave acidente que aconteceu na Avenida das Américas, altura do BRT, da estação de BRT Gilca Machado. Então, é um local no Recreio dos Bandeirantes, no coração do Recreio dos Bandeirantes, eu diria, né? E na zona sudoeste aqui da cidade do Rio. Hoje é domingo, né? Não tem muito trânsito, não sei se vocês conseguem perceber, mas o carro está voando, o motorista está sendo extremamente eficaz neste momento, mas, de toda forma, tem quem precise se deslocar e tal, então tem que ter atenção para passar por ali, né? Porque, de fato, a região está com interdição e os relatos de moradores, claro, muito assustados. É isso que a gente veio recebendo e veio conferindo também com essa grande quantidade de fumaça preta que surgiu, com o barulho da queda. Então, isso tudo muito preocupante. A Polícia Civil vai investigar isso, a gente reforça que a Polícia Civil já foi acionada para perícia. Eles disseram que a Delegacia do Recreio dos Bandeirantes que vai seguir à frente deste caso, e bombeiros também continuam atuando no local, provavelmente uma ocorrência que vai levar aí grande parte do dia, ou que seja o dia todo. A gente está falando de uma queda de 2 aeronaves, então a gente ainda estou em deslocamento, estou aqui pertinho da estação de BRT Pedra de Itaúna, então já estou chegando próximo, mas ainda tem um chão, eu estou a caminho de lá, a gente vai conversar com o Fábio Contreiras já sobre esse assunto. Seguimos nessa edição do Agora CNN falando sobre a queda de 2 helicópteros no Rio de Janeiro. Quedas essas que deixaram 6 mortos. O trabalho de perícia já começou a ser realizado no local do acidente, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. A gente vai então até lá, onde está a nossa repórter Roberta Camargo. Roberta, queria saber quais são as últimas atualizações desse acidente. Seja muito bem-vinda novamente. Pois é, boa tarde, Vitor, boa tarde para todo mundo, que nos assiste aqui na CNN. Eu estou com o Tenente-Coronel Fábio Contreiras, ele que está desde cedo aqui acompanhando a socorrência, começou às 9 da manhã, né? Foram acionados por volta às 9 da manhã.
E o que a gente chega aqui e vê uma comoção muito grande, tem muitos moradores, muita gente olhando. Tenente Coronel, infelizmente, um incidente terrível, uma tragédia. Duas aeronaves que se chocaram no ar. A gente pode afirmar isso ou o CENIPA ainda vai dar, de fato, o veredito sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, CNN. A corporação não tem como confirmar, né, a cinemática do acidente, se foi uma queda, se teve uma colisão antes. As primeiras equipes que chegaram aqui do Corpo de Bombeiros encontraram, logo aqui na frente do depósito de veículos elétricos, uma aeronave em chamas, além de 15 carros também, veículos elétricos em chamas junto com a aeronave. A gente fez o combate imediatamente, né, aos carros, apagamos o incêndio rapidamente e encontramos nessa primeira aeronave 5 vítimas, infelizmente já em óbito. A 100 metros dessa aeronave, desse helicóptero, tinha uma segunda aeronave, um segundo helicóptero, com uma vítima apenas, aparentemente é o condutor, né, é o piloto da aeronave também, já sem vida, infelizmente. Então, o nosso trabalho aqui foi de combater o incêndio, que podia ter sido propagado aqui para as edificações próximas, por exemplo, e guarnecer o local, né, infelizmente, para o trabalho da CENIPA, o trabalho da Polícia Civil agora, para investigar as causas e agora fazer, nesse momento, a remoção dos corpos das vítimas, infelizmente. O que a gente vem comentando desde que a gente falou sobre esse acidente é que essa é uma área muito residencial, ao mesmo tempo tem comércio aqui na Avenida das Américas, tem concessionárias, não sei que a gente pode falar isso dessa forma, mas o fato de ter caído num lugar, num pátio com veículos, até que, diria, minimizou um pouco a tragédia, que já é enorme, que foram 6 mortes de toda forma, uma morte é morte, né, em todo caso. Mas o que a gente vê é que, de fato, com as residências em volta, a situação poderia ter sido muito mais trágica. É isso. A aeronave ela caiu numa área, num clarão, um espaço entre veículos elétricos. Pode ser uma possibilidade do piloto ter tentado pousar numa área aberta, sem colidir diretamente com essa imensidão aqui de prédios que tem aqui. A gente observa também algumas especificidades desse acidente, que tem uns prédios muito próximos aqui que estão com o teto, né, o telhado amassado, ou seja, tudo dá a entender que teve uma colisão com esses edifícios próximos. Tem peças dessas aeronaves que estão a centenas de metros daqui também, então a gente ainda tem informação muito precoce, vai precisar realmente pegar as gravações, dos vídeos, do que realmente aconteceu. O fato é que é um dia obviamente muito triste, a gente se solidariza com as famílias, a corporação continua aqui, justamente porque a outra aeronave, onde tem um único óbito, a gente tem ali o derramamento de querosene, existe risco sempre de incêndio, mesmo que a aeronave não tenha se incendiado. Então, continuamos aqui, 50 bombeiros militares dando segurança para esse trabalho da perícia, tanto da aeronave, como também de remoção das vítimas fatais. O Grupamento de Operações Aéreas também está apoiando aqui, porque a gente viu helicópteros, vocês estão atuando em peso, destacamento aqui da região, tudo para conseguir controlar essa circunstância. A gente já não vê mais fumaça, então de fato agora acompanhar os próximos passos, né? Sem dúvida, a gente faz alguns sobrevoos também com drone, justamente para a gente conseguir tirar qualquer outra dúvida de peças, né, parte do veículo que sejam, né, da aeronave, que sejam importantes para que a gente possa fazer essa perícia o quanto antes. A gente vê que agora mesmo estão chegando aqui atrás de mim, da gente, está chegando família de provavelmente um dos mortos, né? Estão chorando ali atrás. Vocês ainda estão fazendo o levantamento dessas pessoas, identificando essas vítimas. A gente ainda não tem essas informações consolidadas aqui para a imprensa, né? Elas já estão sendo consolidadas. A gente vai passar junto à Polícia Civil para que possa identificar. As vítimas já estão sendo colocadas no auto-remoção de cadáver para serem levadas ao IML aqui da capital. Eu acho que lá no IML realmente é o local mais adequado para que eles possam estar divulgando e confirmando realmente o nome de cada vítima. O fato é que realmente a gente continua aqui, é um trabalho que nesse momento está sendo feito, é um trabalho cauteloso, né, de remoção. A gente sabe que nesses acidentes a energia é muito intensa, a gente tem que fazer um desencarceramento da aeronave, cortar algumas partes metálicas para que a gente possa retirar ali, infelizmente, as vítimas sem vida, para que possam ser removidas com toda a segurança possível. E o senhor comentou sobre quão longe foram os destroços disso. Quando eu cheguei de carro, eu vi que na outra quadra tinham destroços, quer dizer, vocês também vão fazer a avaliação técnica disso, o bombeiro recolhe isso tudo, encaminha isso para a Polícia Civil, para a CENIPA? É um trabalho conjunto, a gente desde o início aqui está com a Polícia Militar ajudando a gente, a Polícia Civil também está aqui, a Subprefeitura aqui da Barra também nos apoiando, ou seja, uma série de órgãos aqui somando esforços para, infelizmente, tentar mitigar, né, essa grande tragédia hoje. As
partes de algumas aeronaves estão realmente posicionadas em locais diferentes. Elas foram isoladas, foram passadas fitas justamente para a gente preservar o local, para que a CENIPA possa ali realmente apurar e entender as causas do acidente. Perfeito, muito obrigada, Davi. O Tenente Coronel Fábio Contreras falou ao vivo aqui conosco, esclarecendo mais um pouco sobre essa circunstância. A gente segue acompanhando tudo, viu? Roberta, eu queria perguntar ao Tenente Coronel se o protocolo dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, seria diferente em se tratando de um estacionamento, né, um pátio de veículos elétricos. A gente sabe do comportamento diferenciado de incêndios quando se trata de baterias de lítio. Eu queria entender se há algum tipo de protocolo diferenciado em relação a outros tipos, outras naturezas de incêndio. Pergunta muito pertinente, viu, Vitor? Nosso apresentador está perguntando nosso âncora está perguntando se o fato desse helicóptero ter caído aqui numa área que tem veículos elétricos, e a gente está falando de baterias, né? São outras formas de mover esses automóveis, se isso também muda um pouco o protocolo de atuação do Corpo de Bombeiros ou a questão da ocorrência em si, né? Como essa ocorrência se desenvolve em meio a isso. Sim, a gente já está com um protocolo novo para atendimento a veículos elétricos, principalmente a depósito de veículos, né? Então a gente teve aqui 20 veículos danificados, o pátio ele tem muito mais do que 20 veículos, a gente conseguiu realmente restringir, foram 15 veículos incendiados e 5 danificados pela queda da outra aeronave. No veículo elétrico a gente tem a bateria de lítio, bateria de íons de lítio, né? Essa bateria, ela quando se incendeia, ela libera gases muito tóxicos e ela aumenta a temperatura e a violência do incêndio. Então, para a gente apagar um incêndio no veículo, eu tenho que usar 3, 4 vezes às vezes a quantidade de água que eu usaria para apagar um incêndio tradicional no carro normal. Então, realmente, quando a gente já percebeu o endereço e a localização que era dessa concessionária de veículos elétricos, a gente já mobilizou um recurso muito alto de água, já sabendo que ia ser importante para apagar o incêndio rapidamente. Perfeito, muito obrigada, viu? É isso, gente. A gente segue acompanhando então aqui. Vitor, mais alguma pergunta? Eu passo aqui para o nosso Tenente Coronel. Roberta, eu queria saber se o Corpo de Bombeiros tem algum tipo de protocolo especial para casos como esse. A gente sabe que há um trânsito bastante ostensivo de helicópteros no Rio de Janeiro, vários que fazem transportes particulares, o que parece ser o caso desses 2 helicópteros envolvidos nesse acidente. Ainda coloco parece porque a gente não tem essa informação confirmada, mas também muito pelo uso desse modo, né, desse meio de transporte como um artifício turístico, até pela beleza da região. Eu queria entender se há algum tipo de protocolo especial, dado esse trânsito bastante significativo de helicópteros no Rio. Dentro do que você está falando, Vitor, é importante ressaltar, aqui perto tem um heliponto, e aí gostaria já de confirmar contigo se a gente tem também a confirmação, né, a assertividade sobre de onde saíam esses helicópteros e para onde eles iam. E se o fato de ser uma área que tem um tráfego grande de helicópteros, se isso tudo também influencia de alguma forma em algum tipo de protocolo de vocês, porque aqui, domingo, né, um dia bonito que está fazendo, né, se isso também influencia de alguma forma. A gente já tem essa área mapeada, é importante lembrar, acho que é uma área que a gente tem um trânsito que vem aumentando muito de aeronaves nos últimos anos. Se a gente olhar para trás, só esse ano aqui a gente teve muitos acidentes com aeronave, tanto com aviões também quanto helicópteros, então já está no nosso radar. Essa é uma área realmente que tem, nos últimos meses, né, trazido para a gente uma quantidade muito alta de acidentes. É claro que a gente sabe que essas informações mais específicas da rota da aeronave, elas estão sendo apuradas com o CENIPA, até com o Centro, né, de Operações Aéreas aqui do aeroporto de Jacarepaguá, mas alguns relatos dizem que são rotas diferentes, rotas que estavam ali, que não eram rotas próximas, e aí teve essa possível colisão, que nós também ainda não conseguimos confirmar. O fato é que está sendo levantado isso já com a autoridade aeroportuária, para que a gente possa o quanto antes estar divulgando essa informação. Perfeito, tá bom. Muito obrigada, viu, Tenente Coronel? É isso, Vitor. Seguimos acompanhando essa circunstância por aqui, essa tragédia. Vamos ouvir o que diz o prefeito do Rio de Janeiro. A Polícia Civil já fez aqui a primeira parte da perícia, liberou a saída das vítimas. Toda a equipe da prefeitura aqui dando suporte, apoiando a operação aqui no entorno por conta do volume, né, do acidente. Acho que deu para perceber aqui o impacto, né, aqui por conta do acidente, por conta da explosão. E ainda aguardando a chegada das equipes da CENIPA, do órgão competente, autoridade competente, para aí sim a gente ter mais informações sobre o acidente.
vai precisar de uma investigação, de uma apuração em relação aos fatos, ao acidente em si, mas eu já tinha dito isso antes aqui, as famílias que chegaram aqui confirmaram isso, deram as informações, estamos falando de 2 pilotos muito experientes, com muitas horas de voo, com uma longa carreira, inclusive os 2 instrutores para a formação de outros pilotos, então uma fatalidade, uma tragédia, e que a partir da retirada das 2 últimas vítimas, todas elas encaminhadas para o ML para começar a identificação aí das vítimas, mas nesse momento a gente acredita que praticamente todas as famílias já informadas. É importante a informação também de que tinham estrangeiros dentro de uma das aeronaves. Isso também aumenta aí a complexidade para a informação de todas as famílias. Então, com a ida ao IML, a partir daí vai ter a identificação de todas as vítimas. A respeito da colisão, o que a Polícia Civil já adiantou nesse momento, né, assim, numa área tão próxima? Olha, primeiro eu quero chamar a atenção mais uma vez que a autoridade competente para investigar, para apurar esse tipo de ocorrência, de acidente, é a Força Aérea Brasileira com um órgão que é a CENIPA. Então a Polícia Civil veio aqui, fez a primeira parte da perícia em relação às vítimas. Acho que com as informações que a gente tem aqui do local, também dos moradores do entorno, tudo indica que uma das aeronaves explodiu já aqui no solo, dentro da concessionária aqui no Recreio dos Bandeirantes. Então mais informações sobre o acidente, a apuração correta, até por parte aqui, gente. Eu preciso ter a responsabilidade de dizer isso. Essa apuração, a investigação, ela depende de uma apuração especializada desse órgão que é responsável. Esse telefone está com algum problema, ele acabou de desconectar sozinho. Acidente. Então a gente aguarda as informações, aguarda a apuração que a gente tem aqui. Deu para perceber aqui na concessionária tem muita câmera, então vai dar para ter muita informação, para fazer a investigação adequada, com toda a responsabilidade possível, também para confortar as famílias e para dar explicações e informações para a sociedade. O senhor já tem informações, prefeito, de qual era a modalidade de voo, se era voo de turismo, que tipo de operação era realizada? A informação do local aqui, inclusive, segundo os proprietários das aeronaves, as famílias envolvidas aqui no acidente, de que uma delas estava indo para Angra dos Reis e a outra indo para a Serra do Rio de Janeiro, era aparentemente a modalidade de deslocamento mesmo tradicional de voo. Não todas as informações apontam aqui não era um voo turístico, não era nada disso, era um deslocamento realmente. Então, mas vamos aguardar, acho que a gente tem os órgãos, tem as autoridades competentes aí pela questão da aviação, a CENIPA, FAB, que tem também plano de voo, tem mais informações que vão poder divulgar isso para a imprensa. Então, acho que o papel nosso aqui agora, a gente está dando as informações para a população. Eu imagino a população do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, chocada com esse acidente. É uma tragédia, uma fatalidade, algo absolutamente fora do comum, uma colisão entre 2 helicópteros, com muitas vítimas. Mas nesse momento a gente precisa ter seriedade, ter responsabilidade e aguardar as informações dos órgãos competentes. E sabe os estrangeiros, o estrangeiro que você falou, de onde, de parte? Olha, eu vou, por respeito às famílias também, eu quero dizer aqui que essas informações vão ser todas divulgadas em conjunto, com a ida de todas as vítimas ao IML. Esse é o protocolo adequado, esse é o procedimento correto. E de lá saem as informações em relação às vítimas. O que eu posso confirmar é que tem estrangeiros, sim, dentro da aeronave. Prefeito, esses voos eles são cada vez mais comuns, voos de passeio, voos de panorâmico pela cidade do Rio. Qual é o órgão responsável por fiscalizar, por controlar esse tipo de voo? Olha, eu não vou comentar sobre isso. A gente está falando aqui de um acidente entre duas aeronaves, em que as famílias, que as informações aqui do local, de que eram voos em que eles estavam se deslocando, saindo aqui do Rio de Janeiro. Então, ao que tudo indica, não eram voos panorâmicos, não eram voos turísticos. Então, acho que isso cabe às autoridades competentes, a ANAC e, no caso aqui de um acidente, a CENIPA, que é da FAB. Então, muito importante que a gente tenha nesse momento, gente, responsabilidade por parte de todos. Eu estou aqui como prefeito da cidade, fiz questão, cheguei aqui logo após o acidente, para acolher as famílias, para organizar aqui todos os órgãos, garantir que os órgãos operacionais, que os órgãos de investigação, que as informações de centro de operações estavam corretas, circulando pelos órgãos. Teve aqui, a gente está vendo aqui a mobilização da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Civil, também a CENIPA já o tempo inteiro em contato com os bombeiros, para fazer a movimentação ali nas ferragens da aeronave para tirar a vítima, o piloto de uma das aeronaves. Então, nesse momento que a gente tem que ter
serenidade e responsabilidade, né? Então as autoridades vão dar as informações relacionadas ao acidente aéreo, né, que compete à CENIPA. Tá bem, gente? Obrigado. Você falou estrangeiro ou estrangeiros? Mais de um estrangeiro? Certamente tem um estrangeiro dentro da aeronave. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vitor, a gente segue aqui acompanhando. Você acompanhou a fala do prefeito Eduardo Cavalieri, essa coletiva de imprensa dada sobre esse choque, essa colisão entre 2 helicópteros na cidade do Rio de Janeiro, dizendo que pelo menos um estrangeiro estava dentro de uma das aeronaves, o que dificulta a comunicação das autoridades com as famílias para que seja possível a identificação dessas 6 vítimas que a gente tem informação, 5 que estavam em um helicóptero e 1 que estava no outro helicóptero. O CENIPA começou a investigar a colisão entre 2 helicópteros que terminou com a morte de 6 pessoas no Rio de Janeiro. Uma das aeronaves chegou a explodir no ar. Nós vamos ao vivo até o Recreio dos Bandeirantes falar com a Roberta Camargo, que acompanha desde cedo esse acidente. Roberta, a gente já tem a confirmação dos passageiros. Há um comediante, um cantor americano muito famoso, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, que fazia uma turnê no Brasil, queria agora embarcar para Lisboa em sua primeira turnê na Europa, que infelizmente está entre as vítimas. Conta para a nossa audiência quem era ele. Uma tristeza, né? Pois é, boa tarde para você, Uribe, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está falando de Oliver Tree, um cantor estrangeiro, norte-americano, que estava entre essas pessoas que foram confirmadas que estavam no helicóptero. A gente tem a lista desses passageiros. No primeiro helicóptero estava o piloto Alexandre Souza, estava Lucas Brito Chaves, Níquel Oliver Tree, que é esse cantor, estava em turnê e estava fazendo uma grande turnê, passando por vários lugares diferentes. Estava passando aqui pelo Brasil, mas também estava passando por vários países diferentes no exterior. Tinha acabado de começar essa turnê dele, gente, que ia durar alguns meses. Um outro passageiro, Lucas Vinali, e o passageiro Gaspar Prim. Esses 5 ocupantes estavam num helicóptero, o piloto e 4 ocupantes. No segundo helicóptero, havia o piloto Charles Marcilac. Entre essas pessoas que estavam no helicóptero, onde tinha também o cantor, estava um produtor musical. O nome artístico dele era Lucas Frota. Ele estava junto com o Oliver. Eles iam para Angra dos Reis para gravar um clipe por lá. E estavam muito animados com essa nova empreitada que eles iam fazer juntos, né? Esse rapaz também, residente de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, vivia também em Los Angeles, se dividia ali, estava acompanhando o Oliver Tree nessa turnê, especialmente nesse trecho do trabalho em que eles iam gravar um videoclipe em Angra dos Reis. Essas são as informações que a gente tem, até inclusive de pessoas que tiveram uma relação muito próxima com esse Lucas, que o nome artístico dele, Lucas Frota, que obviamente as famílias estão isoladas. A gente tem acompanhado, eu cheguei aqui mais cedo, né? Essa ocorrência chegou para o Corpo de Bombeiros por volta das 9 da manhã. E desde então, desde que isso aconteceu, obviamente, gerou uma comoção muito grande aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui no Recreio dos Bandeirantes. A área foi completamente isolada e, para quem está assistindo a gente entender, a gente está na Avenida das Américas, na altura da estação de BRT Gilca Machado. E isso fica no Recreio, na zona sudoeste da cidade. A Avenida das Américas é uma via muito grande, extensa, gente. Então liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz, por exemplo, a área de Santa Cruz. Então quem está trafegando, seguindo no sentido Santa Cruz, encontra muita lentidão aqui na altura da estação de BRT Gilca Machado. A pista central era a pista que estava liberada, a pista lateral, que é a pista onde a gente está, próximo da estação de BRT, acabou de ser liberada. As equipes da Sete Rio estão por aqui, que fazem esse controle do tráfego, estão por aqui. O que a gente também tem acompanhado, que CENIPA estava por aqui, as equipes continuam atuando lá dentro, ainda tem equipes atuando ali dentro. Agora, neste instante, Polícia Militar ainda no local também, Guarda Municipal também no local.
A gente conversou bastante com o tenente-coronel Fábio Contreiras, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele explicou que a atuação deles foi muito intensa para conseguir conter esse fogo, que não se alastrasse, porque, de acordo com o que ele mesmo comentou, essa área, né, tem muitos prédios em volta. E aí algo que também a gente que é aqui do Rio de Janeiro sabe, assim, uma característica aqui do Recreio dos Bandeirantes, de uma área bastante residencial. Tem a Avenida das Américas, que é essa área que a gente está agora. E atrás de mim vocês veem esse pátio de veículos, porque é uma área que tem muitas concessionárias. Então, ao mesmo tempo que tem grande parte da área, muito prédio e casas, prédios de 3 andares, de 10 andares e casas, também tem essa parte comercial forte que fica na Avenida das Américas. E parte do comércio daqui é marcado pelas concessionárias. Então, o que o tenente-coronel Fábio Contreiras afirmou para a gente, conversando conosco, é que possivelmente esse o piloto da aeronave que se chocou aqui, que a gente tem inclusive essa imagem e tem esse registro, a gente está exibindo na programação também esse registro da imagem que se choca, né, ali já praticamente no solo, explode, que esse piloto tentou manobrar a aeronave para um lugar onde tivesse menos edificações em volta. Então, de fato, é o que acontece, porque aqui tem essa área de automóveis, né, são veículos elétricos. Os bombeiros também afirmam que, por conta de serem veículos elétricos, existe um outro tipo de protocolo para poder dar andamento nessa ocorrência. Eles comentaram conosco que usa, por exemplo, de 3 a 4 vezes mais água para conseguir conter isso, mas ao mesmo tempo foram 20 veículos afetados, né, 15 carbonizados, outros 5 que foram danificados com esta queda. Em todo caso, a atitude do piloto de tentar pousar essa aeronave ou deslocar essa aeronave para uma área que não tivesse tantas edificações, muito louvável, né? Porque eles têm esse treinamento também, que é muito intenso, protocolar, de quem trabalha em aviação civil, que mesmo em meio a um acidente, a uma tragédia iminente, eles buscam preservar o máximo de vidas possível. E provavelmente foi o que aconteceu aqui, inclusive o próprio porta-voz do Corpo de Bombeiros corroborou isso para nós aqui em conversa conosco. A atuação deles intensa, eles vieram para cá com o destacamento da região, mas também deslocaram o grupamento de operações aéreas para esta ocorrência. A Polícia Civil também esteve por aqui e CENIPA recolhendo todos os destroços e todas as pistas, né, tudo que é vestígio deste acidente aéreo, desse grave acidente aéreo que aconteceu na manhã de hoje, para conseguir de fato identificar o que ocorreu. Essa análise técnica que é feita pelo CENIPA, né, que vai poder desvendar quais foram as causas desse acidente. A perícia agora aguarda o laudo do CENIPA sobre o acidente com 2 helicópteros, que deixou 6 pessoas mortas no Rio de Janeiro. 3 vítimas brasileiras já foram identificadas. E agora, a Roberta Camargo está aqui com a gente, enquanto a gente acompanha algumas imagens e diante daquilo, lógico, que a gente pode mostrar, diante da responsabilidade social que a gente tem aqui ao vivo, né? Para não te expor a nenhuma imagem perturbadora, porque o assunto já é perturbador. Roberta, nos conte, por favor, como que é a análise agora, a perícia, o que a gente tem de novidade nesta segunda de manhã? Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Uma tragédia, né? Podia ser ainda pior se esse helicóptero tivesse caído em um prédio ou uma casa ali da região. Mas olha, até o momento já foram identificados e estão em processo de liberação 3 corpos dessas 6 vítimas. Do piloto Alexandre Souza, do passageiro Lucas Frota, que era um produtor musical, também do piloto de helicóptero Charles Marcilac. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia do Recreio dos Bandeirantes está investigando este caso, mas a polícia faz a parte criminal, né? Verifica toda a parte criminal. Eles estão no aguardo da perícia e das investigações do CENIPA, que o CENIPA vai trazer esse laudo técnico da situação, vai poder apontar quais as causas para este acidente, essa colisão que aconteceu entre 2 helicópteros. E a gente tem inclusive uma imagem de um deles caindo sobre o solo ali, e é importante a gente ressaltar. Essa queda aconteceu em um pátio de uma concessionária.
essa concessionária de carros elétricos, né? Então, quando esse helicóptero cai, ele explode e isso também faz a combustão ali de outros automóveis. O Corpo de Bombeiros informou para a gente que eles tiveram até que acionar um protocolo diferente por conta desses automóveis. São automóveis movidos a bateria, né? E isso tem outro comportamento, essa circunstância tem outro andamento. Então, por conta disso, eles também tiveram que atuar de forma bem rápida para poder conter essas chamas, para que elas não se alastrassem. E uma atuação muito eficaz do Corpo de Bombeiros, ali com o grupamento da localidade, né, e também o grupamento aéreo. Uma tragédia terrível, a gente acompanhou, eu acompanhei, estive lá ontem o dia todo acompanhando essa circunstância. Hoje também sigo por aqui no Instituto Médico Legal. E também, de acordo com os bombeiros, como eu pontuei aqui no início da nossa conversa, a situação podia ser ainda pior se esse helicóptero tivesse caído em alguma casa ou algum prédio ali ao redor, porque Recreio dos Bandeirantes, um bairro extremamente residencial, mas tem essa Avenida das Américas, que é a via que corta ali o Recreio dos Bandeirantes e que concentra esse comércio. E esse comércio, ele também tem muitas concessionárias. Então, esses 2 helicópteros caem numa área onde tem esses automóveis estacionados, automóveis elétricos, que também demandaram aí uma ação bem rápida do Corpo de Bombeiros. Ontem mesmo o CENIPA esteve por lá, equipes do CENIPA estiveram por lá, e foi quando a gente ainda estava no aguardo de descobrir a identificação dessas vítimas, de saber quem eram essas vítimas, e vimos alguns destroços, porque esses destroços eles foram longe, ali naquela área do acidente, tanto que a área foi interditada para o trânsito, parcialmente ali a via foi parcialmente interditada por conta do trânsito, na altura ali da estação Juca Machado, de BRT, e o CENIPA então recolheu esses vestígios ali, esses restos mesmo dos helicópteros, e agora estão avaliando, e a Polícia Civil aguarda essa investigação do CENIPA para poder dar andamento também nessa parte criminal. Inclusive, a Embaixada dos Estados Unidos se manifestou com relação a este acidente, disse que presta condolências à família e está prestando também assistência a esses familiares, porque uma dessas vítimas, Oliver Tree, era um cantor norte-americano. Volto com você, Elisa. Muito obrigada, Roberta Camargo. Assunto terrível, né, com essas vítimas, a família agora tendo de lidar com toda essa dor que é irremediável diante de algo que você procura respostas. De como é que explica isso que aconteceu. E em redes sociais, internet, começou a surgir muita gente falando assim: ah, vocês viram que tal pessoa estava no helicóptero? Ah, vocês viram que tinha não sei quem, que vem de não sei qual país? Começaram a surgir, e isso acabou, o assunto por si só já é terrível, mas isso acabou fazendo com que muitas comunidades repercutissem esse assunto. A gente vai te mostrar aqui quem são essas pessoas, por quais motivos, tá? Elas acabaram repercutindo ali, sendo tão faladas em alguns nichos também da sociedade. Entre as vítimas, aqui já aparecendo o Oliver Tree, ou Tree, que a Roberta Camargo estava explicando para a gente aqui. É um influenciador também, mas é um artista da música e se tornou também bastante reconhecido por essas coisas de influência. É um norte-americano, começou a carreira em bandas de ritmos de ska e eletrônica, até viralizar com músicas pop. Oliver era conhecido pelo visual excêntrico, um corte de cabelo único e roupas estilizadas, que esse jeitão dele marcou os 3 álbuns que ele gravou em estúdio, que acumulam 11 milhões de ouvintes. Ele tinha 32 anos, estava no Brasil em uma turnê internacional e tinha mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. E no meio desse tanto de gente, uma família, né? Uma família que agora está ali com essa sensação arrebatedora, que é uma tragédia como essa, a morte. Parentes e amigos se despediram nesta segunda-feira do DJ e produtor musical Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota. O velório foi realizado no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, no Rio. Ele é uma das 6 vítimas do acidente envolvendo a batida de 2 helicópteros no fim de semana. 2 corpos ainda aguardam reconhecimento oficial no IML. Ao vivo, o repórter Rodrigo Monteiro atualiza essa situação para a gente. Rodrigo, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, já começou a investigação se esses helicópteros faziam
transporte clandestino de passageiros. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para vocês, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. A Agência Nacional de Aviação Civil também apura se existiu ali, né, um transporte de passageiros como se fosse um serviço de táxi aéreo, uma vez de que, segundo, né, as normas, a empresa, a aeronave e também o piloto, para fazer esse tipo de serviço, eles precisam estar vinculados a uma empresa de táxi aéreo. Segundo as informações, né, preliminares dessas apurações, tanto da ANAC como também dos órgãos reguladores, tanto os pilotos como as aeronaves estavam numa situação regular. Resta saber se eles estavam cumprindo ali com todas as orientações e os registros e autorizações devidas, né, para esse voo, e se por acaso tem ou teve, no caso, a caracterização de um transporte aéreo, né, de um táxi aéreo, digamos assim, para esse grupo que estava seguindo em direção a Angra dos Reis, no litoral sul aqui do Rio de Janeiro. Todo o relatório vai ser, né, apurado, vai ser registrado. O resultado deve sair, né, por parte das autoridades aeroportuárias no máximo em até 5 anos. Tem também ainda a investigação da Polícia Civil. Eu estou ao vivo no Instituto Médico Legal, onde acontece, né, a liberação dos corpos. Como você disse, ainda faltam fazer o reconhecimento oficial do cantor norte-americano Oliver Tree, também do streamer, né, do youtuber argentino conhecido como Gasp. Agora há pouco, o corpo que foi liberado aqui do IML, que fica na zona portuária do Rio de Janeiro, foi do outro argentino conhecido como Lucas Vinhali. Já foi feita a liberação, né, através depois do reconhecimento dos familiares. O pai dele e também um irmão estiveram aqui hoje, mais cedo, no Instituto Médico Legal, e o carro da funerária saiu com o corpo agora há pouco, com destino a São Paulo, e de lá deve seguir para a Argentina. Hoje mais cedo, o Lucas Frota, DJ e produtor, foi enterrado, como você disse, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio. Amigos e familiares falaram um pouco mais, né, durante essa despedida. Vamos ouvir. Pessoa muito pura, de bom coração, muito amigo, verdadeiro, leal, me abriu muitas portas, e é uma pena isso tudo ter acontecido assim, né? Não caiu minha ficha. Estou sem acreditar. Ele tinha um sonho em tocar em Ibiza, ele tinha um sonho em tocar pela Europa, tocar em Miami, fazer collab com grandes artistas, e parece que a vida dele estava ali, a carreira dele estava andando muito bem para isso, inclusive. Muito alegre, mas eu não chego nem a ficar triste, eu estou revoltadíssimo, cara. Eu espero o seguinte, que a ANAC responda, né? Eu vou acompanhar. Lá, quando eu voltar para Brasília, eu vou acompanhar os trabalhos do CENIPA, que eu quero saber o que aconteceu, porque me disseram que um dos helicópteros não estava apto a voar. Não estava apto a voar. Então, é um problema muito sério que a gente está passando no Brasil aqui.